Fala, minha máquina de vencer! Estamos aqui para mais uma super aula de revisão, a revisão número 2, temática, genética e biotecnologia, que são temas certamente presentes, né, na próxima edição do Enem. Então, fica ligado. Simbora então. Nosso material ele já conta aí na parte introdutória, né? Novamente com essas competências e habilidades, né, exigidas em relação a esse conteúdo, né? Até mesmo os tópicos ali, onde a gente pode acompanhar exatamente o que dentro de cada temática é requerido na prova, né? O que é que você precisa saber para fazer uma boa prova. Muito bem. Vamos embora para a questão de número um, né? Vou escolher algumas aqui, as melhores, né? Para a gente resolver. E essa primeira, ela é uma questão bem bacana, porque ela é aparentemente complexa, mas eu vou mostrar para você que não é tão complexa assim, tá certo? Então, olha só. Nós temos aqui o enunciado dizendo o seguinte: a tabela mostra os dados coletados pela comparação de características fenotípicas par a par em F1 por meio do cruzamento entre duas linhagens puras de ervilhas e em F2 por meio da autofecundação das plantas de F1, né? Então nós temos aí, galera, aqueles clássicos cruzamentos mendelianos, né? Então, vamos relembrar a primeira e segunda lei de Mendel, que é muito importante. Então vamos lá. Galera, quando ele fala sobre o cruzamento de duas linhagens puras, né, significa que estas linhagens puras foram obtidas a partir do cruzamento entre indivíduos com características que são idênticas. Então, se você está querendo um Lulu da Pomerânia, você certamente não vai cruzar um fiapo de manga com um caramelo, né? Então, você vai cruzar um Lulu da Pomerânia com outro Lulu da Pomerânia. Então, essas linhagens puras são obtidas toda a vida que a gente cruza indivíduos que têm características idênticas, tá certo? Então, nesse caso, galera, a gente vai ter dois indivíduos, um homozigoto dominante e o outro homozigoto recessivo. Na filiação 1, vamos obter todos os indivíduos, né? 100% dos indivíduos vão ser azão, azinho. Por quê? Vamos lembrar, a primeira lei de Mendel, né? A gente tem ali um indivíduo azão, azão. Durante a meiose, os gametas vão conter apenas um alelo azinho. Lembra? Então, um alelo de cada gene, tá? Vai estar presente no gameta. Então, nesse caso, o indivíduo é azão, azão, ele produz, né, 100% dos seus gametas azão. Eu escrevi azinho ali, mas é azul. Então, olha só, esse indivíduo produz todos os gametas azão. Já esse outro aqui, ele vai produzir todos os gametas azinho. Então, toda vida que esse primeiro indivíduo fecundar o segundo indivíduo, vamos produzir um indivíduo, né, heterozigoto azão, azinho. Bacana? E aí, galera, portanto, em seguida nós temos o processo de autofecundação dessa F1, produzindo uma F2. Então, a gente vai cruzar agora indivíduos heterozigotos, azão, azinho, e obter uma F2. A F2 agora vai ser, olha só, o indivíduo produz gametas azão e gametas azinho. Vamos produzir aqui, então, uma fecundação azão-azão. Podendo ter também uma fecundação azão-azinho, azinho-azão e azinho-azinho, né? Assim, show de bola. Então, nós temos aí nesse caso, quatro, né, possibilidades. Por quê? Né? Porque nesse caso temos uma dominância completa. Era o caso lá tradicional estudado por Mendel, né? Então, nesse caso, a gente vai ter três indivíduos, ó, esse e esse, com caráter dominante. Então, 3/4 a chance desse cruzamento produzir indivíduos, né, dominantes, com fenótipo dominante. Já, ó, temos aqui apenas 1/4 a chance de ser recessivo. Então,
Não esqueça, galera, a proporção fenotípica encontrada na primeira lei. Então, na primeira lei, nós temos aí a proporção de 3 para 1, né? Então, 3 indivíduos com o caráter dominante para cada um indivíduo com o caráter recessivo. Importante demais, é verdade, lembrar, né, dessa proporção fenotípica na primeira lei. Na segunda lei, a gente vai ter duas características e, portanto, dois genes diferentes, o gene A e o gene B. Então, o cruzamento vai ser agora Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, cruzando com indivíduos Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Então, duplo heterozigotos. O total, então, de características obtidas, né, de indivíduos com fenótipos diferentes, é 16, né? Então, 16 indivíduos. O que vai acontecer? A proporção fenotípica vai ser de 9 para 3 para 3 para 1 na segunda lei, tá? Então, olha só. Segunda lei, proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Vamos voltar lá para a questão. Aí, olha só, a gente tem, portanto, essa tabela inteira, né, que nos mostra aquilo que nós estudamos, né, aquilo que nós já prevíamos, né, na primeira e na segunda lei de Mendel. Então, Mendel estudou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Características. Então, 7 características estudadas, cada uma determinada por um gene. Então, sempre lembre disso, né? Os casos tradicionais mendelianos, eles sempre vão seguir esse padrão, né? Esse padrão de dominância completa, né? Então, sempre lembre desse padrão. Bom, voltemos aqui então. Temos os caráteres, né? E a razão entre os tipos da F2, né? Aquela proporção fenotípica que eu apresentei. Veja que tá 3 para 1, né? Em todos os casos. Então, olha só, os resultados observados durante esses experimentos demonstram letra A. Manifestação de genótipos recessivos na geração F1. A geração F1 é aquela azão azinho, então é aquela que vai apresentar o fenótipo dominante, né? O fenótipo azão aí que se manifesta. Letra B. Interação entre heranças determinadas por diferentes pares de alelos, né? Isso aí seriam, galera, casos de genética moderna. Seria o que a gente vê ali na herança poligênica. A herança poligênica é quando você tem vários genes, né, interagindo para determinar um só fenótipo. Então, nesse caso aí, é o caso mendeliano tradicional, a gente vai ter uma característica, um gene, né? Mas aí vamos ver adiante que temos questões aí tratando, né, da herança poligênica, ou seja, vamos ter aí uma característica determinada por dois ou mais genes. Show de bola. Então aqui, letra B também tá errada, né? Porque aqui a gente tá falando da herança mendeliana, um gene, um caráter. Letra C, participação da componente ambiental. Galera, em nenhum momento a gente tem aqui, né, a componente ambiental sendo mencionada. Apesar de ser, né, algo realmente relevante. De fato, a gente vai ter, né, a importância do ambiente na expressão de um fenótipo. Porém, aqui não está sendo relevante, tá? Nós temos aí letra D, localização dos pares de genes em um mesmo cromossomo homólogo. Ó, isso aí é importante, tá? Isso aí é bem importante. Quando a gente fala sobre a herança mendeliana, lembre sempre do seguinte: tu tem lá, ó, um par de cromossomos, tá? Esse par é um par de homólogos. Eu tenho aqui o gene A, o gene Azinho, né? E aí eu tenho aqui outro par de homólogos, ó. Aqui é o par 12 e esse aqui é o 13, tá? Aí nós vamos ter um gene Bzão aqui e um gene Bzinho aqui. Então perceba que a característica é determinada, né, por genes que estão em cromossomos diferentes. Só que o que que a gente observa já na genética moderna, né? Nós observamos aquilo que a gente chama de linkage. Aí aqui a gente vai ter o seguinte: o gene
A e o gene B, eles vão estar no mesmo cromossomo. Então aqui vai ter o Azão, ó, e aqui vai ter o Bzão. Aqui a gente vai ter o Azinho e aqui o Bzinho. Lembra disso? Então esse seria um caso de linkage, né? Então, portanto, o item está errado, mas não trata-se de algo que não acontece. Acontece sim. Você tem ali herança, né, de às vezes a mesma característica determinada por mais de um gene que está no mesmo cromossomo. E assim, portanto, temos casos que fogem, né, aquilo que Mendel previa. Portanto, voltamos aqui para a questão, que diz o seguinte: errado, portanto, aqui. Letra E, portanto, proporção fenotípica característica do cruzamento entre indivíduos heterozigotos, né? Então, o indivíduo heterozigoto aí seria o azão, né? Azinho cruzando com azão, azinho, trazendo aquela proporção fenotípica de 3 para 1. Tradicional demais, não é verdade? É verdade, sim. Vamos fazer então adiante. Olha só, vamos fazer essa questão 2 mais na frente nessa aula, tá? Mas antes, eu quero voltar aqui para outra questão. Vamos agora para a questão de número 4. Vem comigo. Em uma criação de coelhos, observou-se que esses animais podem exibir 4 fenótipos distintos em relação à sua pelagem. Então temos aí albino, himalaio, chinchila e agute, né, galera? Aquele caso tradicional de polialelia, né? Ao longo de várias gerações de cruzamentos entre coelhos, obtiveram-se múltiplas ninhadas, né? E aí, dessas múltiplas ninhadas, com base na relação de dominância, né? Cesão, aquilo que a gente viu, né? Cesão domina o Cesão, aliás, o agute, perdão, Cesão, domina o chinchila, que é o Czinho CH, né? E aí depois você tem, dominando o alelo pro Himalaio, o Czinho H, e depois o albino, né? O CA. Notou-se que 28 coelhos na descendência apresentaram o fenótipo chinchila, enquanto 32 coelhos apresentaram o fenótipo himalaio. Os genótipos dos coelhos cruzantes que apresentaram essa proporção são. Então, olha só. Vamos observar primeiro aqui os descendentes, tá? Então, no caso, notamos que 28 coelhos, né, na descendência, apresentavam o fenótipo chinchila. Então, você tem um descendente aí que é chinchila. Então, tem um alelo Czinho CH. Enquanto 32 apresentaram o fenótipo himalaio, Czão H. Então, se esse alelo, né, se manifestou, assim como esse aqui se manifestou, significa que eles estão na presença de outro alelo que está sendo mascarado. Então, provavelmente o outro alelo aqui vai ser Czinho, ou Czão, né, albino. Então, a alternativa correta, letra D, né? O indivíduo ele vai ser, né, portador de um alelo Czão chinchila, Czão himalaio. E aí toda fecundação aqui vai resultar em indivíduos chinchila, assim, ó, ou indivíduos assim, Czinho, opa, himalaio, Czinho albino. Show de bola, vamos para frente. Próxima questão. Questão de número 6. Vamos lá para essa questão 6 aqui. Essa questão 6 é boa, hein? Questão 6 é uma questão boa. A síndrome de Marfan é uma alteração genética causada por mutações no gene FBN1, localizado no cromossomo 15, que codifica a fibrilina 1, uma proteína essencial para a formação das fibrilas de elastina. Ela é transmitida entre gerações de uma família e basta uma cópia alterada do gene para levar à condição. Ou seja, essa condição aí ela é dominante ou recessiva. Se só precisa de uma cópia do gene para manifestar a condição, não esqueça, é o padrão, né, clássico daquela herança dominante, né, herança de dominância completa. Então, portanto, o caráter dominante, azão, né, o alelo azão, ele mascara o azinho. Beleza, então temos aí, ela pode ter, opa, olha o professor Matheus aí aparecendo. Ela pode ter vários efeitos, né, cardiovasculares no coração,
nas veias, artérias, alterações oculares, afetar o sistema de músculo, esqueleto, pele, pulmão, sistema nervoso, uma ruma de coisa. A forma como esse gene se comporta é um exemplo de, galera, olha só o que tem nas alternativas. Todos são casos de heranças que a gente precisa conhecer, tá bom? Então bora lá, letra A, fala em polialelia. Polialelia é o caso lá do chinchila. É quando você tem, né, aquele gene A se manifestando de várias maneiras distintas, né? Então ele tem a forma A1, a forma A2, a forma A3 e não fica exclusivamente restrito à manifestação na forma Azão ou na forma Azinho, né? Pode ter aí vários alelos. Era o que tinha lá no caso do chinchila e tem outro exemplo que não podemos esquecer de jeito nenhum. Qual é o outro exemplo? É o caso do gene ABO. O gene ABO, ele é aquele gene que determina o nosso tipo sanguíneo dentro do sistema ABO. Ele se manifesta de três formas, né? Uma forma isão A, uma forma isão B e uma forma isinho. O que que não pode esquecer? Isão A e isão B, eles são codominantes, né? Enquanto que isão A e isão B, em relação a isinho, eles têm dominância completa. Então, o que que vai ser aí o caso de codominância? O indivíduo que é isão A e isão B, ele é do tipo AB. Então, ele expressa os antígenos, os aglutinogênios, né, lá das hemácias, de ambas as formas, portanto, preservando aí as duas expressões fenotípicas ao mesmo tempo. Logo, clássico, né? Caso de codominância. Show de bola. Então lembra também, né, que lá o cara que é isambeizinho, né? Então ele tem o tipo B. E aí a gente vai ver mais à frente questões, né, abordando essa temática. Show? Vamos voltar aqui então para a questão. Letra B. Aí a letra B fala em poligenia, né? Poligenia é a herança também chamada poligênica. É quando você tem o meu gene A mais o gene B ou até mais genes, determinando, pessoal, uma só característica, um só caráter. Então, é o que acontece, por exemplo, na determinação da cor, né, do tom da nossa pele. Você tem mais de um gene, né, envolvido com a determinação da quantidade de melanina que você vai produzir. Inclusive, lá, esses genes têm um efeito aditivo, né? Então, um tipo de caso, né, de interação gênica é aquela herança quantitativa. A gente viu que tem um gene A, né, que determina a produção de uma quantidade de melanina, o gene B também, né? Então, quanto mais alelos dominantes, maior a produção de melanina. Então, é um caso de herança poligênica por é, herança quantitativa, né? Efeito quantitativo. Então, como é que vai acontecer aí no caso do tom de pele, né? Esse indivíduo todo recessivo, ele é um indivíduo branco, né? Ele é branco. Não albino, porque o albinismo já é outro gene, tá? Agora, o indivíduo totalmente dominante, azão, azão, bezão, bezão, ele seria a máxima produção de melanina, seria o negro retinto, né? Então, com uma quantidade maior de melanina por conta desse efeito aditivo de cada alelo, né? Então, novamente, lá não temos um caso de interação gênica, né? Voltando aqui para a questão, o caso é de um gene que está afetando várias características ao mesmo tempo. Galera, esse é um clássico caso de pleiotropia, tá? Então, pleiotropia acontece quando um único gene ele está envolvido na determinação de várias características ao mesmo tempo, né? Ou seja, também foge completamente daquilo que Mendel previa, né? Então, hoje a gente tem essa perspectiva que um único gene ele pode estar relacionado aí a várias condições ao mesmo tempo, beleza? Alright, então questão 6 resolvida com sucesso. Vamos para frente, vamos para a próxima. Vamos à próxima questão. Próxima questão, mais uma questão de genética. Vamos à questão de número 9. Questão 9 na tela. Vamos embora. A síndrome de Proteus é uma rara associação de malformações que podem afetar vários tecidos e órgãos. É caracterizada por hipertrofia craniana, anomalias ósseas, escoliose, más formações, tecidos moles, anormalidades viscerais e outras hipertrofias.
clássico exemplo aí também de gene pleiotrópico, né? Você tem um gene só também mexendo com um monte de características, né? Então, o heredograma a seguir mostra uma família na qual alguns indivíduos são afetados por essa síndrome, né? Então, galera, pelo padrão que nós estamos vendo aí, essa herança, ela vai ser dominante ou recessiva. Repara, ó, que indivíduos afetados, né? Eles são sempre filhos de indivíduos também afetados, né? Então temos aí um clássico caso de herança por dominância completa. Então vamos entender logo que os indivíduos que são, né, normais, eles são, portanto, recessivos azinho azinho, né? Já o afetado, ele vai ser azão alguma coisa. No caso desse primeiro casal aqui, ó, eles são azão, azinho. Como é que eu sei que o outro alelo também é azinho? Por conta dos descendentes, né? Tem descendente afetado, mas você também tem descendente normal, ó, tá vendo? Então, normal é azinho, azinho. O que é que isso significa? Significa que o pai, tanto a mãe quanto o pai, deve ter doado esse alelo azinho, né? Beleza? Show de bola. Aí vamos aqui para o comando da questão que traz o seguinte. Do casamento da mulher 44 com um homem normal, então a mulher 44 ela vai ser, né, afetada, então ela é azão, azinho, não é verdade? Por quê? Porque se você observar, a mãe é normal e, olha só, a mãe aqui é afetada, né, na verdade, e o pai aqui é normal. Então, se o pai é normal, ele é azinho, azinho. Portanto, tem esse outro alelo aqui. E aí, o homem normal, portanto, seria azinho, azinho. Esse seria o cruzamento. Vai produzir indivíduos, então, na F1, que vão ser azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Quatro possibilidades, então, na verdade? É verdade, sim. E aí nós vamos ter, né, dois indivíduos aqui, metade com o caráter dominante e a outra metade, né, com o caráter recessivo. Então, ele quer a probabilidade do nascimento de um menino, com o mesmo genótipo do pai. Então, o genótipo do pai é azinho, azinho. Então, bora lá. Aqui a gente vai aplicar a regra do E. O que que é a regra do E? Duas probabilidades simultaneamente. Então, vamos botar aqui, portanto, né? A probabilidade de ser menino vai ser um meio, e a probabilidade de ser, né, afetado, aliás, de ter o mesmo genótipo do pai, né, é de um meio também. E aí, um meio vezes um meio, aplicando a regra do E, vai dar um quarto, ou seja, 25%. A alternativa correta, letra C, beleza? Então, não esquece que essa regra do E pode ser aplicada, galera, em duas situações, né? Tanto quanto você quer o cálculo de duas probabilidades ao mesmo tempo. Então, quando você quer calcular a probabilidade de ser menina e afetada, você multiplica uma fração pela outra, né? Mas a gente também pode aplicar na segunda lei de Mendel. A segunda lei, ela tem aquele genótipo, né? Que tá uma raiva, aquele genótipo que a gente viu aqui, né? Duplo heterozigoto. E aí o que é que você vai fazer? Você vai quebrar, né, o gene A e o gene B. Você vai calcular as duas probabilidades separadamente, né? Então, eu quero a probabilidade do indivíduo ser azinho, azinho. Então, eu vou lá e cruzo apenas o gene A. E depois eu cruzo a probabilidade de obter Bzinho, Bzinho. Então, eu multiplico a probabilidade de ser azinho, azinho pela probabilidade de ser Bzinho, Bzinho. O que é que eu vou ter? A probabilidade do indivíduo ser totalmente recessivo para os dois genes ao mesmo tempo, beleza? Muito bem, então, voltemos aqui para a questão, então, né, correta, letra C, né, da questão de número 9. Vamos para a próxima. Vamos à próxima questão, questão de número 11. Questão 11, bem bacana, tá? Questãozinha aqui sobre albinismo. Olha só. A... O albinismo é um distúrbio genético que se manifesta pela ausência total ou parcial da melanina, né? Aquele caso que a gente chama de leucismo, né? Ou albinismo parcial. Pigmento responsável pela coloração da pele
dos pelos e dos olhos, né? Indivíduos com albinismo apresentam características como pele branca, olhos, cabelos, cílios e demais anexos, né, da pele, do corpo extremamente claros. Então, mais um exemplo aí de pleiotrópico, né? De gene pleiotrópico. Ele está interferindo aí em várias características. E o que é interessante é que ele também é um gene epistático. O que é um gene epistático? O gene epistático é aquele que inibe um outro gene hipostático e determina uma característica. Então, eu tenho aí um gene A e um gene B interagindo, mas de maneira inibitória. Então, o que é que acontece no albinismo? O indivíduo ele tem aqueles genes que eu falei há pouco para determinar a grande produção de melanina. Mas se ele tiver o gene pro albinismo, ele não consegue manifestar aquela melanina. É assim que surgem, por exemplo, aqueles casos, né, que eu mostrei na aula sobre genética, de negros, né, sul-africanos que eram albinos. Ou seja, o indivíduo ele tem a etnia, ele tem todos os componentes ali genéticos daquela etnia, mas aí ele não produz melanina, justamente porque temos esse caso de epistasia. Genética é fantástico, né não? Muito bacana. Aí olha só, em um casal no qual nenhum dos cônjuges apresenta sinais de albinismo, 3 filhos nasceram sem a condição e um é afetado pela doença. Nessa família é possível identificar o padrão de herança. Galera, esse padrão de herança aí não é hora de identificar na prova, não. Isso aí tu já tem que saber, tá? Então, o albinismo é uma herança recessiva. O indivíduo afetado, ele vai ser azinho, azinho. Então, o que é que a gente observa? Se você tem um casal onde os indivíduos são normais, mas tem um filho afetado, então significa que os pais são heterozigotos, azão, azinho, e o filho, obviamente, afetado, azinho, azinho. Só existe essa possibilidade, né? Por isso que no padrão do heredograma, a herança recessiva sempre aparece assim. Pais normais, heterozigotos, obrigatoriamente azão, azinho, tendo um filho afetado, azinho, azinho. Clássico caso de herança autossômica recessiva. E aí por isso que você vai ver às vezes salto, né, entre gerações, com indivíduos afetados em uma geração e na próxima nenhum afetado. Isso não acontece na herança dominante, fechou? Bem legal. Então, vamos lá. Letra A. A gente vai determinar o padrão de herança ao observar que filhos normais possuem pais heterozigóticos. Não, Nanina, não, né? Seria o contrário. Filhos afetados, azinho, azinho, é que tem pais heterozigóticos. B, parte dos filhos não herdaram o gene da doença. Eu não vou considerar o padrão de herança pelos filhos que não tiveram a condição, né? Letra C, filhas mulheres receberam um alelo afetado do seu pai. A gente não tem aí nenhuma ligação com sexo, né? Pelo menos não nesse caso. A questão ela traria essa abordagem. Letra D. Pais normais geraram um filho afetado pelo albinismo. Aí é verdade, sim. É sempre esse padrão na herança recessiva, tá, galera? A letra E também tá errada, porque se os pais são heterozigotos, né? Aliás, todos os filhos apresentam ao menos um alelo recessivo. Não, né? Porque se os pais são azão, azinho, eu posso ter filhos, né? Azão, azão também. Então, erradíssimo. Alright, bom demais. Vamos para a próxima questão. Vamos à questão de número 12. Alright, questão 12 diz o seguinte: deficiências do sistema imune explicam parte dos casos graves de Covid-19. Parte dos casos graves da Covid-19 são explicados por uma deficiência no sistema imune. Essa deficiência, né, a gente vai ver aí adiante. Estudo detalha o papel de uma mutação no gene TLR7 recessivo, ligado ao cromossomo X, que contribui para o desenvolvimento da Covid-19 grave, tá? Show de bola. Esse gene regula o Toll-like 7, um receptor intracelular que lida com as respostas virais, reconhecendo padrões moleculares e ativando mecanismos para atacar o vírus. Com a mutação no gene, o receptor não atua conforme o esperado contra o coronavírus, que acaba causando uma infecção gravíssima. Bem legal. Considerando o padrão de herança descrito no texto, espera-se que os casos graves
de Covid-19 ocorram mais frequentemente e aí, em homens ou em mulheres? Qual é o padrão de herança? Recessiva ligada ao X. Então, se é recessivo ligado ao X, galera, vai acometer mais os homens. Vamos lembrar um pouco aqui essas questões sobre herança e sexo. Olha só, nossa determinação sexual, ela se dá pela ação, né, cromossômica de dois cromossomos, X e Y. O que que acontece? O cromossomo X, ele tem uma região que é homóloga, ou seja, uma região comum ao Y, mas ele também tem uma região exclusiva. E assim como ocorre no cromossomo Y, ele tem uma região que é exclusiva, tá? E uma região que é comum. Então, ó, o que eu estou desenhando aqui em verde seria a região homóloga entre o X e o Y. O que eu desenhei em roxo aqui agora, ó, seria a região não homóloga do X e em vermelho a não homóloga do Y. Logo, a gente vai ter três padrões de herança, tá? Herança ligada ao X ou ligada ao sexo. Essa daí ocorre na região que é exclusiva do Y, ou seja, a região aí roxinha que eu desenhei, que seria a região presente apenas no cromossomo X e não no cromossomo Y, beleza? Nós vamos ter o seguinte, a herança ligada ao X, portanto, ela se manifesta da seguinte maneira: o indivíduo pode ser X Azinho Y e nada, né? Eu não vou colocar nada porque não está aí ligada ao cromossomo Y, só ao X, né? Então perceba que o homem, ele só precisa de um XAzinho para manifestar essa condição. Para uma mulher manifestar, ela tem que ser XAzinho, XAzinho. Porque se ela for XAzão, XAzinho, ela tem o alelo para a condição, mas não manifesta, por conta do alelo dominante que está presente, né, no seu genótipo, tá? Então, essa condição ligada ao X, ela de fato vai acontecer bem mais em homens do que em mulheres. Também ocorre em mulheres. Aliás, ocorre tanto em homens quanto em mulheres, mas ocorre, né, mais nos homens. Então, também ocorre nas mulheres. É o caso lá da hemofilia, é o caso também do daltonismo, né? Clássicos exemplos, né, de herança recessiva ligada ao X, beleza? Agora, quando o gene afeta a região não homóloga do Y, aí a herança, ela é restrita ao sexo, nesse caso ao sexo masculino. Também podemos chamar de herança holândrica. Holo vem do grego todo, andros, homem. Então a herança holândrica afeta todo homem. Então nesse caso o genótipo vai ser X nada Y, e aí eu tenho YAzinho aqui nesse caso, tá? Então, é uma herança exclusivamente paterna. Ela vai ser passada, portanto, sempre de pai para filho, beleza? Qual seria a terceira possibilidade, Matheus? A terceira possibilidade é a região, nesse caso, homóloga do X e do Y. A herança é pseudo-autossômica, ou seja, parece que é autossômica, mas não é, ou parcialmente ligada ao sexo. E aí essa herança, ela se manifesta como uma herança autossômica. Então o indivíduo aqui pode ser XAzão, YAzinho. Então perceba que o gene, ele tá tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y. Aí tu concorda comigo que o indivíduo ser XAzão, YAzinho. É a mesma coisa que ele ser Azão, Azinho. Então, nesse caso, galera, por isso que parece uma herança autossômica. Ela não vai afetar de maneira diferente o sexo masculino ou feminino, tá? Por isso que obedece todos aqueles padrões lá mendelianos, tá certo? Então, essa herança aqui seria esse terceiro padrão de herança, né? Ligada aos cromossomos sexuais. Vamos voltar aqui para a questão. Então, a herança ela vai acontecer mais em homens. Justificativa correta, letra E. Visto que genes recessivos ligados ao X
se manifestam na presença de apenas uma cópia do gene. Portanto, nesse caso, o daltonismo, a hemofilia, essa herança que a gente está vendo aí da Covid grave, né, vai acontecer mais em homens, ok? Porém, eu queria voltar aqui e lembrar com vocês outros dois padrões de herança que são autossômicas, mas que têm a ver com sexo. É o caso da herança parcialmente, aliás, perdão, da herança influenciada pelo sexo e da herança limitada ao sexo. A herança influenciada pelo sexo, tá? Alô, meus calvos, minhas calvas de plantão. O clássico exemplo da calvície é uma herança influenciada pelo sexo, né? Você tem lá o gene para calvície, é o gene cesão, tá? Então é uma herança que envolve um alelo dominante. Porém, o que é que acontece? Você tem três possibilidades de genótipo, né? O indivíduo pode ser cesão, cesão, Czão, Czinho, ou Czinho, Czinho. Só que o que que acontece, né? É, homens Czão, Czinho já são calvos, eles já manifestam a calvície, né? Só que mulheres não. Então a mulher, ela não é calva se ela for Czão, Czinho. O homem, ele é calvo. Logo, para a mulher ser calva, ela tem que ser Cesão, Cesão. Aí tanto o homem quanto a mulher vai ser calvo de fato, né? Portanto, o homem normal, ele só será esse Cezinho, Cezinho. Veja que a herança, portanto, ela acomete de maneira diferenciada o sexo masculino e o sexo feminino. E tudo isso tem a ver com o quê? Hormônios, especialmente a testosterona. Então você tem lá aquela sua amiga que tá virando marombeira e aí começa a pensar: "Ah, mas aí só quem cresce no natural é planta". Aí o que é que você faz? Aí a pessoa vai lá e dá-lhe, pum, anabolizante esteroide. Começa a ficar grandona, a voz vai engrossando, né? Vai pedindo para revezar no aparelho. E o que é que acontece? O gene da calvície, olha, se manifesta. Então, às vezes, a mulher, ela pode ser Czão, Czinho, mas aí, diante da testosterona, ela expressa essa característica, porque de fato, né, a testosterona ela tem uma influência muito grande sobre essa questão dos ciclos, né, que ocorrem lá nos folículos pilosos, né? Então ele acaba gerando essa fase de perda aí de cabelo, né? Alopécia androgenética. Já a herança limitada ao sexo, ela só ocorre em um sexo, ou no masculino ou no feminino, beleza? Mas lembre, é uma herança autossômica, então você não vai confundir com a herança, né, restrita ao sexo, essa que a gente viu aí holândrica, né? Por quê? Porque essas, elas ocorrem em cromossomos não sexuais, tá? Então qual seria o caso? Imagine que tem uma mulher, no cromossomo 12, ela tem um gene que predispõe câncer de próstata. Então é uma mulher com gene para o câncer de próstata. Ela vai ter câncer de próstata? Vai não, porque ela não tem próstata, né? Então é uma herança limitada ao sexo masculino, portanto. Então importante demais lembrar desses dois outros padrões de herança, beleza? Vamos para a próxima questão, portanto, né? Questão 12, gabarito letra E. Show de bola. Questão de número 13. Vamos lá, questão 13. Questão 13 diz o seguinte: Kit da Fiocruz garante transfusão de sangue mais segura no Brasil. Então, nós temos aqui, né, galera, uma aplicação prática do sistema ABO, né? Então, a gente tem aquele gene que eu já debati nessa revisão, que é o gene ABO, né? Podendo se manifestar aí dessas três diferentes formas, né? Isão A, Isão B, Izinho, determinando assim os nossos padrões, né, da tipagem sanguínea. Vamos relembrar algumas coisas sobre isso ainda, tá? Então, bora lá. Esse primeiro indivíduo aqui, essa mulher AB positiva, tem qual genótipo? O genótipo dela é Isão A, Isão B. Então, ela é do tipo AB, ela manifesta os dois tipos de antígenos diferentes, né? Em suas hemácias.
Como ela é RH positiva, né? O gene R, ele é um gene que funciona com dominância completa. Então, Rzão, Rzinho manifesta a condição. Mas, por que que ele não pode ser Rzão, Rzão, por conta do filho, né? O filho aí, Gustavo. Gustavo é RH negativo. Então, se ele é RH negativo, Gustavo ele é Rzinho, Rzinho. Então, logo, por sua vez, sua mãe AB positiva, ela é RHRzinho. Já esse outro indivíduo casado, né, com essa moça, B negativo, ele vai ter genótipo isão B, né? E aí a gente ainda não sabe qual é o outro alelo, né? O gene pro RH é Rzinho, Rzinho. Beleza, aí vamos lá. Gustavo é isão B. Epa, isão B, né? Só que veja bem, Thalita ela vai ser isão A, ela é isão A, ela é isão Azinho, né? Por quê? Porque essa pessoa aqui é uma mulher, né? É izinho, izinho, então ela é obrigatoriamente heterozigota, né? A Thalita, ela é isão A, izinho de fato. RH positivo, né? Rzão, alguma coisa. Beleza. A Aline, que é a negativa, ela tem que ter recebido, né? Um isão A, e ela recebeu esse isão A da mãe Thalita, né? E, portanto, um izinho que veio de onde? De Gustavo, que é B, né? Isão B, izinho, portanto, só pode ter vindo daí. Já temos aqui a resposta. Com base nas informações contidas no texto e no quadro acima, assinale a alternativa correta. Letra A. O genótipo de Gustavo pode ser isão B, isão B. O genótipo de Gustavo tem que ser isão B, izinho, justamente por conta do de Aline, a sua filha, que é isão A, izinho. Ou seja, errado, errou. Letra B, sangue do tipo O negativo é receptor universal. Aí é foda, né, meu jovem? O O negativo é o doador universal, pelo amor de Deus, não vai meter uma dessa nessa altura do campeonato, não. C, o genótipo de Thalita pode ser isão A, isão A. Não, Thalita ela tem que ser isão A, izinho, justamente porque ela é filha de uma mulher izinho, izinho. Então ela tem que ter esse outro alelo de fato. Ok? Pois bem, então errado. Letra D. O genótipo de Aline é obrigatoriamente isão A, izinho. Corretamente. Muito bom. Alternativa correta. Letra D, então, nessa questão, tá? Questão muito boa, né? Pra gente treinar um pouquinho essa coisa nos tipos sanguíneos e ao mesmo tempo, né, trabalhando aqui com heredograma. Bem bacana, né? E essa aplicação que é também muito preciosa. Vamos voltar lá para aquela questão, né? Que eu tinha dito que ia fazer, a questão de número 2. Boa, questão 2. Muito boa. Olha só, lembra um exemplo importante que a gente também trabalhou no curso. Então, no sistema BO, os antígenos A e B são sintetizados a partir de um mucopolissacarídeo precursor, na presença do alelo dominante de outro par denominado Hzão, Hzinho. E aí a gente tem, né, aquele outro gene H, um gene que é super importante, né? Eu falei que esse gene, ele é um gene que está relacionado com a determinação do teu tipo sanguíneo, juntamente com o gene ABO e o gene RH. Aí veja só, com os genótipos Hzão, né, alguma coisa, o precursor é convertido em um antígeno Hzão, que por sua vez, na presença dos genes A e B, é parcialmente convertido nos antígenos A e B, né? Então temos aí as vias de conversão, né, entre esse antígeno H, ó, nos outros antígenos. Então ele pode ser convertido em antígeno B ou em antígeno A, ele pode ser simplesmente não convertido, que é o que acontece lá no gene izinho, izinho, né? Então, o que é que acontece? O indivíduo que é falso O, que é o que está sendo descrito aí nessa questão, ele não tem como produzir os antígenos A nem B do sistema BO, porque ele não produz, né,
a substância H, né? O antígeno H. Esse antígeno H é essencial para convertê-lo nos antígenos do sistema ABO. Então, perceba que o falso O, portanto, ele não tem nem o antígeno A e nem B, mas também não tem o antígeno H. Então, o O verdadeiro, ele é Izinho, Izinho, Hzão alguma coisa. Ou seja, ele produz o antígeno H. Professor, e se for Hzinho, Hzinho, Izinho, Izinho? Aí, meu amigo, vai ser falso O de novo. Por que que é falso O? Porque ele não produz o antígeno H. Então, portanto, ao pé da letra, ele é falso O. Beleza? Aí vamos lá, comando da questão. O gene H é denominado amorfo, porque não é responsável por nenhum produto demonstrável. Pessoas Hzinho possuem o raro fenótipo bombaim, também conhecido por falso O. A probabilidade do casal Hzinho, Izão Bzinho, Hzinho, Izão Azinho ter uma filha com fenótipo bombaim é D. Então, galera, olha só, temos aí um caso em que um distrator está muito evidente, né? Que é esse gene ABO aqui no genótipo, ó. Não precisa dele, eu só preciso do gene H. Como é que vai ser feito aí? Então, Hzinho cruzando com Hzinho. Quais são as possibilidades? Clássica herança mendeliana, né, pessoal? Então, aqui, ó, nós vamos ter o seguinte: a probabilidade de ter o fenótipo bombaim é de 1/4. E a probabilidade de ser uma menina é de 1/2. Portanto, regra do E. 1/4 vezes 1/2. A probabilidade de ter o fenótipo bombaim e a probabilidade de ser menina, né? Ao mesmo tempo, vai ser 1/8. A alternativa correta, letra C, de cocô. Que legal, muito bom. Vamos adiante.